Você já sonhou em viver de dividendos? Tipo, receber dividendos na sua conta sem ter que trabalhar? Aquele negócio já da passiva? Bom, todo mundo sonha, mas nem todo mundo investe com uma estratégia focada em boas pagadoras de dividendos. Esses dias eu estava falando aqui com o Felipe e estava me perguntando, poxa, se eu estivesse começando hoje a investir e focar em dividendos, quais ações eu escolheria? E decidimos gravar esse vídeo para te contar. Então presta muita atenção, se você é clubista raiz, já deixa o dedo no like, se não, te inscreve no canal, vira aí um clubista e enquanto roda a vinheta, comenta abaixo. Quais ações você teria em carteira se estivesse vivendo de dividendos? Antes da primeira ação, eu acho que é importante pontuar algo essencial, né? Um problema que eu vejo vários investidores que gostam de investir em boas pagadoras de dividendos cometem, né? Que problema é esse? O que tu imagina que é o problema que alguém quer focar em boas pagadoras de dividendos, alguém que quer viver de dividendos muitas vezes comete? Cara, eu vejo que a pessoa já entendeu que investir baseado em ações de dividendos faz sentido, mas ela não tem uma estratégia clara para definir por quê e qual ação que ela vai comprar. Como ela não sabe qual ação que ela vai comprar, ela também não sabe quando vender uma ação. E esse é o maior problema da pessoa que quer investir com dividendos. Basicamente, né, o cara segue umas diquinhas, a diquinha até fala, né, o que eu tô comprando, o que eu vou comprar, mas não fala necessariamente, né, o que eu tô vendendo e quando que eu vou vender. E o cara vai lá, pega o dinheiro da família, compra e se a ação cai? E você chega a esposa e pergunta, amor, pô, e aí aquele dinheiro que você investe em ações, o que aconteceu? E fica nervoso sem saber nada, né, o que fazer. E aí, para solucionar esse problema, do que você precisa? Um método claro que te liste ali quais ações são boas pagadoras de dividendos. Tá? Porque o negócio não é puxar todas as ações da bolsa e comprar aquela que mais distribui dividendo. E aí, ao longo das 4 ações que eu vou citar nesse vídeo, a gente vai te explicando aqui um método chamado método Bazin, né, que tá lá para os alunos Descomplicando o Mercado de Ações, que foi feito especificamente para quem quer selecionar boas pagadoras de dividendos. Né? Um método vai te dar muita clareza sobre o que fazer e vai te fazer ver aí, ter bons dividendos caindo na tua carteira. Então, sem mais delongas, a primeira ação que passa nesse método e que se eu tivesse querendo ver dividendos, provavelmente teria na minha carteira, são as ações da Telefônica Brasil, a Vivo, de código VIVT3. A Vivo é a maior empresa de telecomunicações do país, com 33 mil colaboradores diretos, 101 prestadores de serviços terceirizados e 112 milhões de acessos na operação móvel e fixa. E ó, Ramiro, importante é observar, a Vivo esse ano de 2022, ela está com uma queda acumulada de menos 7,51%. Mas esse gráfico aqui é sem considerar o reinvestimento de dividendos que a empresa pagou. Se a gente colocar na conta os dividendos que foram pagos, a gente vai observar que nesse ano aqui, a Vivt ela está quase no 0 a 0, acumulando uma queda ali de mais ou menos menos 4,28%. Ponto interessante sobre a Vivo é que o cash yield dela, que é o dividend yield em dólar, já te explico mais sobre isso, é de 7,89% e mais do que isso. Liga só nesse gráfico a distribuição de dividendos da empresa para ver que é bem estável, né? Parece um reloginho, o que fez com que, historicamente, a empresa também fosse bem estável em termos de dividend yield, acumulando dividend yield atual ali na faixa de 7,64%. Bom, mas por que eu falei da Vivo aqui? E aqui entra, acho que, o grande pulo do gato de ter um método claro para a seleção de ações. Né? Esse método que eu estou falando aqui, eu nem aplico na minha vida, mas é um método vencedor. É um método que a gente chama aqui de Décio Bazin adaptado pelo Clube do Valor. É um método que eu aprendi lendo esse livro, chamado Faça Fortuna com Ações, escrito pelo Décio Bazin, né, que foi investidor e jornalista econômico, ele infelizmente já nos deixou, e que ficou conhecido, né, o livro por ser uma recomendação do Luiz Barsi, que é o maior investidor pessoa física da Bolsa Brasileira, um cara que eu admiro bastante. E esse método, ele basicamente consiste em 4 etapas. A primeira é tu listar todas as ações da bolsa e aí, na segunda etapa, você coloca um filtro de liquidez para garantir que só vão ter ações bem negociadas que você vai estar olhando, para depois fazer um filtro para olhar apenas para ações que tenham um cash yield maior do que 6% ao ano. Cash yield é dividend yield em dólares. E por que esse método usa isso? Né? Por que essa balaquinha? Né? Não é balaquinha, é porque na época do Décio Bazin a inflação era bem maior do que hoje, chegando a bater 1.700% em um ano. E como a estratégia foi criada entre as décadas de 80 e 90, num caos inflacionário, a ideia era atualizar ali cotação e dividendo pelo dólar. Enfim, essa é a terceira etapa e a quarta é
além de ter feito o filtro do cash yield, garantir que você só vai olhar para empresas que tenham cash yield mínimo de 6% ao ano nos últimos 3 anos. Ou seja, não é só tu ir lá e pegar os altos dividend yields, os altos cash yield. É garantir que existe uma estabilidade nisso. Aliás, é um erro que muitos investidores cometem, né, Felipe? O cara vai lá e pensa, não, eu gosto de dividendos. Lista as ações da ordem do maior para o menor dividend yield e compra aquilo. Sendo que muitas vezes, o que está por trás de um dividend yield enorme? É um pagamento não recorrente, algo que não vai ser repetido necessariamente nos próximos anos. Enfim, com esse método a gente chega à segunda ação que eu te convido para falar, né? Tua primeira vez aqui no canal e se tu falar dessa ação, eu tenho certeza que a galera vai curtir aí, vai ir com a tua cara, porque a galera ama essa ação. Qual ação é essa? Então, a ação número 2 que a gente vai falar hoje é a Taesa, as ações da Taesa, TAE11 de ticker. E essa ação, ela é um dos maiores grupos privados de transmissão de energia elétrica no Brasil em termos de receita anual permitida, RAP, que a gente costuma chamar no setor elétrico. A empresa é exclusivamente dedicada à construção, operação e manutenção de ativos de transmissão de energia, com mais de 12 mil quilômetros em linhas de operação ali e mais de 1.000 quilômetros em linhas em construção, totalizando aí mais de 14 mil quilômetros de extensão e 101 subestações de energia. E aqui a gente pode observar que as ações da Taesa nesse ano de 2022 elas chegaram a subir mais de 12% só a cotação da ação. E se a gente coloca também o pagamento de dividendos junto, a gente chega num valor de mais de 17% de valorização. Então, o retorno total da empresa, somando a valorização da ação mais o pagamento de dividendos, acaba te beneficiando como investidor. Por que Taesa está nesse vídeo? Porque, segundo o método do Décio Bazin, Taesa tem um cash yield de 9,27%, tem uma alta previsibilidade em pagamento de dividendos, né? Um histórico muito consistente, o que fez com que também o histórico da empresa fosse bastante consistente em termos de dividend yield. E aí, ó, você pode ver que desde 2012 foram raros os momentos que a Taesa teve menos de 6% de dividend yield, uma verdadeira empresa extremamente recorrente em dividendos. Agora, antes de comentar contigo a terceira ação, eu quero te perguntar, hoje você segue o método claro para selecionar ações? Você está comprando mais ações por longo prazo? Eu te pergunto isso por quê, tá? Porque na minha visão de mundo aqui, desde que eu comecei a investir, a bolsa nunca teve tão barata quanto atualmente. O que, óbvio, não significa que ela vai subir no curto prazo, mas significa que para quem tá pelo jogo do longo prazo e ainda não investe, ou pior, ainda segue diquinha, né? Não tem uma estratégia clara, se configura um bom momento para passar a investir do jeito certo. Por isso, a gente decidiu aqui abrir as vagas para o treinamento Descomplicando o Mercado de Ações, nosso treinamento completo sobre investimentos em ações para viver de renda, no dia 16 de agosto. E antes de abrir as vagas, nos dias 15 e 16, vai rolar um evento gratuito com muito, mas muito conteúdo, em que eu vou te explicar por que a bolsa é a bolsa mais barata da história, na minha opinião, e também como chegar nas ações mais baratas da bolsa, que é uma estratégia de seleção de ações similar a essa estratégia que a gente está explicando hoje, mas com foco em ações baratas. E aí, se você tá pelo jogo de lá na frente viver de renda, viver de dividendos, eu te convido muito para participar desse evento. Vou deixar o link na descrição e também no card ali ó, em cima da cabeça do Felipe, beleza? Só clicar aí no link e aí na próxima página colocar teu nome e o teu e-mail. Terceira ação aqui que eu quero citar são as ações da Banrisul, ou do Banrisul, né, que a gente aqui no Sul conhece bem, é o Banco do Estado do Rio Grande do Sul, de código BRSR6. O Banrisul, ele foi um banco fundado em 1928, né? Que timing dos caras, né? Em 28, um ano antes da crise de 29, mas que sobreviveu e está entre os 20 maiores bancos em operação de crédito, depósitos rurais, patrimônio líquido, lucro líquido, dentre outros indicadores. As ações do Banrisul sem o pagamento de dividendos acumulam uma alta de 6,42% nesse ano e com o ajuste de proventos elas já sobem mais de 10% em 2022. O cash yield atual 11,80%, com uma boa estabilidade no pagamento de dividendos e também com alto dividend yield histórico. Então você pode ver aqui nesse gráfico que raramente o dividend yield do Banrisul esteve abaixo dos 5%. E atualmente está ali na faixa dos 12%. E aí você que é clubista raiz, que já está inscrito no canal, que acompanha mais tempo, deve pensar, poxa Ramiro, mas você falou que não investe em bancos, né?
E é verdade, a estratégia que eu sigo das ações mais baratas da bolsa é uma estratégia que exclui bancos, mas olha o título desse vídeo aqui. Viver dividendos, eu começaria por essas 4 ações. Então, se eu tivesse em busca de ações com foco em dividendos, eu adaptaria a estratégia para essa estratégia que estou explicando nesse vídeo. E o grande ponto é que eu não quero falar que uma estratégia é melhor que a outra, mas sim com absoluta certeza que quem tem uma estratégia tem resultados no longo prazo muito melhores do que quem não tem uma estratégia. Se você quer ter a tua estratégia, vá lá no evento, a bolsa mais barata da história, que você vai sair dele com certeza com uma boa estratégia. Queria aproveitar um pouco a presença do Felipe aqui, que é especialista em dividendos, e perguntar, Felipe, por que o investidor poderia gostar de dividendos? Tem muita gente que fala que não, o dividendo é descontado do preço da ação, então não faz sentido. Eu vejo 2 grandes principais razões, Ramiro, para o cara que investe em dividendos gostar dessa estratégia, e essa estratégia ajuda que você, como investidor, mantenha a constância nos investimentos. Do meu ponto de vista, é uma das coisas mais importantes que vai te levar para ser um belo investidor no longo prazo. Quando você recebe dividendos dos seus investimentos, você tem uma sensação mental de que recebeu um salário extra. Então isso, falando de forma psicológica, isso te ajuda a ter um resultado mais claro dos teus investimentos. E o resultado, por si só, faz com que você invista de novo mês que vem, buscando mais resultado. E sem falar que a gente precisa lembrar que os dividendos são uma parte do lucro que a empresa teve e distribui para você, acionista. Então, se você pega uma estratégia como o Bazin, por exemplo, e olha os últimos 4, 5 anos que a empresa vem pagando dividendos consistentemente, isso quer dizer que, naqueles últimos 4, 5 anos, a empresa teve lucros recorrentes. E uma empresa de sucesso, ela tem lucros no médio e longo prazo, que vai fazer com que a empresa se valorize e por aí vai. Então, o lucro por si só é um indicador de sucesso da empresa. A gente une 2 coisas para que o investidor tenha mais satisfação e garanta que a empresa é uma boa escolha. E dito isso, acho que tá bem tranquilo da gente falar a quarta ação. Você já viu que esse vídeo aqui não é diquinha, teve muito conteúdo bom. E a quarta ação é ninguém mais, ninguém menos do que, quero ver se você descobre, tá? Uma empresa que administra participações acionárias que o seu banco tinha em outras empresas não financeiras, como participação no VCB, na Vale, nos Colpos e no Globo Cabo. Atualmente é um investimento bem concentrado em Vale. É uma ação que acumula 11,44% de queda nesse ano, mas que, se a gente ajustar a cotação por proventos, a queda é de apenas 4,92%. Essa é uma empresa que está com cash yield de 31,89%. E sempre que a gente vê um dividend yield, um cash yield desse tamanho, atenção, porque com certeza não é recorrente. Nesse caso, a alta dos dividendos tem a ver com o aumento do lucro registrado pela empresa, em especial no terceiro trimestre de 2021, e com a bonificação que essa empresa fez das suas ações, aumentando o seu dividend yield. Ou seja, a empresa reduziu seu capital e distribuiu ações da Vale aos seus acionistas, o que estourou a distribuição de dividendos, você está vendo aí na tela as colunas de dividendos distribuídos, e estourou também o dividend yield. Você pode ver que essa empresa aqui teve estavelmente dividendos bem altos, ali na faixa de 4%, 5%, mas que agora está lá em cima. Estou falando aqui da Bradespar, de código BRAP4, que apesar do alto dividend yield, tem consistência em mais de 6% ao ano. Gostou desse vídeo? Então compartilha com alguém. Se você quer ir além e passar a investir com base em estratégias não em diquinhas, o link para o evento, a bolsa mais barata da história, vai estar na descrição. E também vamos deixar aqui, no nosso meio. Tamo junto? Um abraço e até mais.